Eu acho, É. mas é Márcio. Márcio. Mas ele foi honro muito a história dele ter aberto a porta, né? E ter confiado. Ele literalmente confiou. E, claro, como eu tinha, né, toda essa sementinha plantada da responsabilidade, eu falei, ok, é a oportunidade que eu tenho, então eu vou mergulhar nela. E aí, mergulhei. Fui fazer cursos de interpretação de norma, de formação de auditores. Eu lembro que a França me ajudou também. Numa dessas, eu fui para São Paulo fazer um curso de certificação internacional nessa área. E eu lembro muito, aí trazendo os bastidores, que enquanto eu relutei, eu não aceitava. Eu falava, não é isso, eu não estou feliz ali, eu não sei fazer isso. Enquanto eu sofria mais do que me sentia avançando. Eu ficava ali aprisionada. E aí teve um dia, não me perguntem como, mas eu estava estudando, né? Altas horas da noite, que era o momento que eu me sentia mais produtiva. Veio, assim, uma frase, eu não lembro se era um livro que eu estava lendo, mas assim, ame aquilo que você faz agora. Era alguma coisa assim, para você seguir, ame aquilo que você faz agora. E eu olhava para aquilo, mas eu falei, como que eu vou amar uma coisa que eu não gosto de fazer? E aí eu comecei a pensar mesmo, assim, como que eu posso fazer com que aquilo que eu estudei na faculdade, aquilo que eu acreditava, né, que era essa visão sistêmica, essa correlação entre os processos, as coisas, como que eu posso colocar isso aqui? E eu fui dando uma interpretação que era o meu como, porque o quê tá aí para todo mundo. O quê? O que você faz? Sou auditora de certificação. O que você faz? Eu sou advogado. O que você faz? Isso é o quê? Agora, o como é seu. E o como realmente diferencia as pessoas. E eu comecei a fazer como que eu faria isso. Qual seria a dinâmica? Eu poderia tornar isso mais dinâmico, mais criativo. E eu comecei a gostar daquilo. Que aí eu falei, não, mas o como é meu. Então, o como eu vou fazer do meu jeito. E aí, esse líder que eu tinha nessa época, né? Ele era ousado. Ele fechava uns contratos assim que ele não sabia nem por onde começar. E eu ficava apavorada, porque como que a gente ia fazer uma coisa que ele não tinha expertise, sendo que ele era o cabeça, né, do projeto. E aí eu fui mergulhando e comecei a estudar. E eu estudava sobre a empresa. Eu lembro que a gente fez certificações em empresas muito variadas, né? Construção civil, empresas especialistas em ensaios de líquidos penetrantes. Isso é para identificar integridade estrutural das indústrias. A gente fez certificação em tradings, né? De importação e exportação. Enfim, empresas tão diversas que eu comecei a encontrar o meu lugar. Não, eu não tenho que entender tecnicamente o negócio. Eu preciso entender a metodologia que eu estou ali aplicando conectada ao servir dessa empresa. Qual que é o propósito dessa empresa? E aí, assim, a gente foi evoluindo. E aí tem um ato curioso nesse processo profissional, né? Até então não era mãe, né? Era tudo dedicado, né? A essa vida, a essa busca, a esse encontrar, a esse lugar, meu. E todos os todos os domingos eu tinha um ritual. Né? Naquela época, né? A gente vai... como é que fala? Qual é o ano, mais ou menos, lembra? A gente vai, declarando as idades, Sim. né? Sei lá, uns 15, 17 anos atrás, né? Todo domingo, eu ia na banca de jornal. Né? Não tinha rede social. Eu olhava as oportunidades. Todo domingo eu fazia isso. E eu tinha, naquela época também, né? Alguns lugares a gente mandava e-mail e tal. E-mail eu perdi as contas. Eu só lembro mais ou menos das contas dos currículos físicos que eu mandei, tá? Que eu estava nessa empresa, mas muitas coisas, apesar de eu estar me desenvolvendo e tudo, eu ainda não tinha a remuneração financeira que eu buscava. Eu ainda fazia coisas que eu entendia que aquilo não me levavam para onde eu queria ir. Eu não tinha essa clareza, né? Eu estou falando aqui hoje, mas naquela época eu não sabia denominar isso, né? E aí, eu ia todo domingo eu ia na banca e olhava lá o jornal, as oportunidades. E aí, eu comprava um jornal e pegava outro do meu tio, outro, e ia olhando as oportunidades. E aí, um belo dia, eu abri o jornal e tinha lá um anúncio, assim, quase que a metade da página, de uma grande empresa no Espírito Santo, e era uma vaga, né? E a vaga era de analista de qualidade, e era o que eu estava trabalhando, né? Sim. Nessa outra empresa.
E eu olhei e falei, é aqui que eu vou entrar. Só que lá no fundo ainda tinha aquele questionamento, será que eu sou capaz de chegar nessa empresa e tal? E segui a minha vida, mandei o currículo e tal, segui minha vida. Mandei, sei lá, mais de 400 currículos. Muito mais do que isso. Eu mandava currículo para Riachuelo, para Renda. Para tudo quanto é lugar. Eu queria trabalhar em outro lugar, eu queria sair daquele lugar. Mesmo sabendo que eu estava ali no meu processo, né? E aí, fui chamada e tal. Fiz um processo seletivo muito desafiador com outra grande mulher que virou uma super amiga também, que é a Rubi. E ela encontrou ali, naquilo que eu coloquei, né, um melhor que nem eu mesmo sabia que eu tinha feito. Uhum. Eu estava num processo de auditoria noutra empresa, e aí o período que eu estava lá fazendo essa seleção era o período que eu tinha meio que de intervalo entre uma e outra, mas era um tempo limitado. Quando eu cheguei lá, demorou mais tempo do que eu previ, então eu não estava tranquila para fazer aquele processo seletivo. E aí tinha redação, testes lógicos e tal. Foquei na redação. Era o que eu conseguia fazer o meu melhor. E fiz aquela redação inspiradora ali naquele momento, porque eu sabia que eu não ia conseguir fazer todos os outros testes. E foi assim. Entreguei, saí correndo para outra empresa, né, para dar continuidade. E, incrivelmente, fui chamada para conversar com o presidente da empresa, né? E foi muito legal. Foi um outro período muito bacana. Também provoquei essa mudança, né? Sim. E é importante te deixar aqui mais um aprendizado aqui da conversa da Juliana para a gente. Então, o que aconteceu? Não sei se vocês observaram aí. Ela estava sempre em movimento. Estava lá trabalhando, aprendendo, reconhecendo que ali também era um lugar legal, que ela estava aprendendo, ela estava dando o melhor dela. Né? Ela falando lá que o cara fechava os contratos e, enfim, ainda não tinha muito, não sabia muito o que fazer. E o que ela fazia? A proatividade. Então, entra aí a questão da autorresponsabilidade, da proatividade, de ir buscar. Então, ela ia estudar e tal, e ela só ganhou com isso. Porque, nesse momento, embora ela estivesse lá naquele emprego que não era o dos sonhos, mas você estava plantando as sementes, né, para colher lá na frente, que foi o que aconteceu quando foi lá para a seleção. E também aquela história da regra de Pareto, né, que é 80-20. Então, se não tinha tempo para fazer tudo, fez os 20% que iria trazer os 80% de resultado. Que foi o quê? Eu vou me dar bem aqui é na redação. Então, assim, não desistir também, né? Não vai dar tempo, vou embora. Imagina se tivesse desistido. Então, outro recado legal, né? Foque no seu ponto forte. Né? Às vezes a gente foca muito no que ainda não está legal. Não, eita, eu não sei isso. Eu tenho que estudar, fazer não sei quantos cursos, tarará, tarará. E o que você já sabe fazer, você já está fazendo? Está fazendo bem feito, né? Então, é um outro aprendizado aqui que a Juliana está nos trazendo, né? De investir nos nossos pontos fortes, de não desistir, de ser proativa, buscar, né, entrar nesse movimento. Como eu sempre falo, eu falo muito essa palavra movimento, porque realmente é isso que vai trazer para a nossa vida as conquistas que a gente tanto busca. A gente precisa se movimentar, né? E é isso que a Juliana tem feito aí durante essa jornada dela.